Olá, estamos aqui de novo para mais uma sessão de vídeo pôster. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 11º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, SIGAB. E a gente espera que vocês possam aproveitar bastante esses trabalhos que estão sendo apresentados aqui hoje e que vocês possam também interagir pelo chat, fazer perguntas para os participantes. E queria deixar aqui que os avaliadores vão estar online também, fazendo as perguntas pelo chat. Então, assim que o seu vídeo pôster, você que é apresentador, seu vídeo pôster começar a passar, você se identifica pelo chat, ó, sou fulano de tal, tô aqui para responder as perguntas do trabalho tal. E os avaliadores, né, são 3 avaliadores por sessão, vão se identificar também. Olha, eu sou Érica Cortines, vou avaliar o trabalho de fulano de tal, intitulado tal, tal, tal. E aí, os autores têm que estar prontos aí para responder essas perguntas, porque elas vão fazer parte da composição da nota do trabalho de vocês, para que vocês possam concorrer à premiação final, né, no último dia do evento. Então, é muito importante que os autores estejam atentos ao chat, tá? Então, toda interação vai ser feita via chat e você que está assistindo também pode fazer pergunta, sempre identificando para qual trabalho você está fazendo aquela pergunta, e essa interação é muito importante para a gente dar uma dinâmica, né, mais legal aqui para nossa sessão e para que você não saia com dúvidas, né, da apresentação dos trabalhos. Então, aproveitem bastante, né? E não deixem de assinar a lista de presença. Ela vai ser passada pelo chat num link do Google Forms. Então, tenham em mãos o seu número de inscrição, que vocês podem acessar pelo comprovante de inscrição no site da Even. E coloquem, né, esse número de inscrição na lista de presença. Não esqueçam de assinar a lista e lá no site da Even fazer a inscrição na atividade. Os certificados vão ser emitidos para cada atividade. Então, se você não tiver inscrito nessa atividade, né, antes dela acontecer, você não vai conseguir acessar o certificado. Então, isso é muito importante. E um outro recado é com relação ao concurso de fotos. A gente vai estar disponibilizando também um link para votação na melhor foto e essa votação vai ser feita também pelo formulário do Google Forms. Então participem, né, e tenham uma excelente apresentação. Olá a todos, uma boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos vocês para a segunda sessão de vídeo pôster do 11º SIGAB, que é um momento muito importante, né, para a gente poder trocar ideias, experimentos, conhecimentos. Então, é super importante vocês estarem aqui com a gente, fazer essa troca de experiências, né? Então eu queria dar meu bem-vindos a todos e desejar que essa sessão seja maravilhosa, né? Eu desejo que as demais também sejam, porque eu acho que esse é um momento único, né, que a gente pode conhecer o trabalho de outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que a gente. Eu tenho alguns avisos para vocês, né? Um dos avisos é que os avaliadores, eles estão no chat, então o trabalho de vocês estão sendo avaliados. Então, quando a apresentação de vocês começar, né, vocês sinalizem pro avaliador que vocês estão no chat, né, para que o avaliador faça a pergunta para vocês, tá legal? Vocês sabem, né, que todos os trabalhos estão sendo avaliados agora e as notas, então, da parte textual e da parte que está sendo apresentada vão ser computadas, e então a gente vai ter o grande... na verdade, a gente vai ter os trabalhos que vão ser premiados, né?
Então, ao final do evento, nós vamos conhecer quais foram os melhores trabalhos durante o 11º CIGAB. Bom, a gente também tem o concurso de fotos ambientais. E nesse ano a gente optou por escolher as 3 melhores fotos e agora o público tem a chance de escolher a melhor foto. Então vocês precisam escolher a melhor foto e essa escolha vai ser através de um link do Google Forms que vai ser colocado aqui no chat e enviado por e-mail. Então não percam a oportunidade de votar na melhor foto, tá? E outra coisa importante, esse aviso é bem importante mesmo, gente, vocês têm que se ligar nisso, que é sobre as listas de presença. Para cada atividade, a gente tem uma lista de presença, né? E vocês precisam preencher, entrar nesse link do Google Forms e colocar o nome de vocês, tá? Então, para cada atividade vai ter um link novo e vocês precisam preencher, vocês precisam incluir o nome de vocês a cada atividade, tá? Porque vocês vão receber certificados por atividade, tá? Aí vocês vão ter a pergunta para mim assim: mas Micaele, e quando eu for colocar no currículo Lattes, como é que eu faço? Vocês não precisam colocar por atividade, né? Vocês colocam lá que vocês participaram do 11º CIGAB e aí vocês computam a quantidade de horas, né, que vocês estiveram presentes, né? Vocês veem quantas atividades vocês tiveram e aí vocês podem computar o quanto qual foi a carga horária do evento para vocês. Tá legal? E na hora de apresentar os documentos, aí sim, vocês têm que apresentar todos os documentos e falar que aquilo ali equivale a um único evento. Tá legal? Eu acho que é isso. Então, eu desejo a vocês um excelente evento e eu espero que vocês possam aprender muito e trocar muitas ideias e muitas experiências com todos os que estão presentes nessa sala. Tá bom? Obrigada, gente, e até mais, até a próxima palestra, tá? Olá, vou apresentar o trabalho Abundância de cochonilhas em plantas cítricas, avaliação do efeito da interação com formigas. Esse trabalho é de minha autoria, professor Fábio Souza de Almeida, e também de Júlia Martins Gonçalves. Somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As cochonilhas são insetos da ordem Hemiptera, e muitas espécies de cochonilhas produzem uma secreção serosa que envolve o seu corpo, geralmente de cor branca, esbranquiçada, como dá para ver bem nessa imagem mais central. Elas têm uma interação mutualística com formigas, onde as formigas
se alimentam das fezes açucaradas das cochonilhas e, em contrapartida, protegem as cochonilhas de inimigos naturais. Cochonilhas, né, que são insetos sugadores, sugam a seiva das plantas e, lógico, né, podem provocar prejuízos para a produção. São muito comuns em plantas cítricas, atacam cana-de-açúcar também, como dá para ver na imagem mais à direita. E além, né, de sugar a seiva, também transmitem doenças também. Esse estudo teve o objetivo de avaliar o efeito da interação com as formigas sobre a abundância de cochonilhas em plantas cítricas. Como as formigas defendem as cochonilhas de inimigos naturais, a abundância de cochonilhas pode acabar aumentando em função dessa interação com as formigas. O estudo foi realizado na fazendinha agroecológica da Embrapa, em Seropédica, Rio de Janeiro. Lá tem um plantio de plantas cítricas, né? Laranja, tangerina, limão. Nós escolhemos 10 árvores, onde foi obtido o número de cochonilhas em galhos. O que foi feito foi escolher 2 galhos de tamanho similar em cada árvore, né? E um deles nós utilizamos uma fita com ceras e resinas para que as cochonilhas fossem isoladas das formigas, e no outro galho foi utilizada uma fita adesiva que não influenciava na movimentação das formigas no galho. E aí o número de cochonilhas foi obtido antes do isolamento e após 50 dias. Para a análise estatística foi utilizado o teste T-pareado. Como resultado, antes de ocorrer o isolamento, não foi observada a diferença significativa entre as médias, né, de cochonilhas, número médio de cochonilhas, em galhos isolados e não isolados. E após 50 dias também não foi observada diferença estatística, diferença significativa entre o número médio de cochonilhas nos galhos isolados e não isolados de formigas. Como recomendação para próximos estudos, o efeito da interação sobre a abundância de cochonilhas pode ser avaliado por um período de tempo maior. Nós utilizamos 50 dias, mas tem estudos que os pesquisadores utilizaram 90 dias. Todavia, outros estudos também não constataram o aumento da abundância de hemípteros, fitófagos, né, em função da interação com formigas. O que se observa é que formigas pouco agressivas podem não proteger adequadamente as cochonilhas. Como conclusão, né, não foi constatado aumento da abundância de cochonilhas em função da interação com formigas. Temos aqui algumas referências utilizadas e agradecemos a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Érica Cortines e vou apresentar o trabalho Regeneração pós-fogo no Parque Salutares, Paraíba do Sul. Os incêndios florestais costumam deteriorar as condições do solo, reduzir o potencial produtivo e a qualidade da vegetação nativa, porque eles afetam negativamente o estabelecimento de árvores e arbustos, tornando-se uma prática insustentável. Além disso, os incêndios também alteram o banco de sementes do solo e podem alterar a estrutura da floresta, principalmente áreas de borda em florestas semideciduais. Esses incêndios frequentemente estão ligados à expansão de terras e ao manejo do solo para a renovação da pastagem. Isso vai alterar a hidrologia e os estoques de carbono desses ecossistemas. Geralmente, nas épocas mais secas, se acumula muita biomassa vegetal e a baixa umidade faz com que esses incêndios gerem grandes temperaturas, prejudicando a flora e a fauna do solo. Então, as plantas desenvolvem adaptações morfofisiológicas que vão ser as responsáveis pela resistência, regeneração e sobrevivência dessas populações após a passagem desse fogo, e sendo a rebrota um dos mecanismos de grande importância nessas florestas semideciduais. O objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização florística da regeneração ao longo da trilha após o incêndio no Parque Salutares, Paraíba do Sul.
Esse incêndio ocorreu em julho de 2022 e aqui a gente vê uma imagem logo após, né, a ocorrência do incêndio e a imagem da esquerda mostrando a área em junho de 2022, ainda sem queimar, mas com todo o seu entorno incendiado. Foi percorrida uma trilha no Parque Salutares, que pode ser observada aqui em amarelo, e esse parque está dentro da APA Rainha das Águas e localizado em uma floresta nacional semidecidual. O MAP Biomas Monitor de Fogo foi utilizado entre os anos 2019 e 2022 para detectar os focos de incêndio para essa região aqui de Paraíba do Sul e Três Rios. A caracterização das espécies foi feita por caminhamento ao longo dessa trilha em outubro de 2022, 3 meses após o ocorrido esse incêndio. E aí, cada espécie encontrada era registrada a partir do aplicativo Timestamp, que também registra a coordenada, altitude, data e horário dessa foto. A identificação das espécies foi utilizando herbários digitais e consulta a lista da flora do Brasil. O Parque Salutares é um parque que contém um fontanário com 3 fontes de composições distintas, né, magnesiana, ferruginosa e alcalina, e o fogo o que ocorre nessas encostas pode prejudicar essas áreas de recarga desses aquíferos, né, e as respectivas fontes. Como resultados, encontramos 40 espécies rebrotando ou germinando, pertencentes a 16 famílias botânicas, sendo a mais abundante, né, a de maior riqueza, Fabácea, seguida de Bignoniácea e Poácea. Dos indivíduos regenerantes, 57,5% eram arbóreas, 25% herbáceas, 10% trepadeiras e 7,5% arbustivas. Aqui é a lista com algumas das espécies, a lista completa você observa no resumo, e a gente pode perceber que essa regeneração causa, em alguns pontos, um grau de resiliência, formando núcleos, né, de regeneração. Então, aqui a taberna montana, né, que foi uma espécie bem comum regenerante, e aqui um núcleo que não pegou fogo no meio da área queimada. Mas a maioria, grande parte da área, tinha esse solo bastante desprotegido, com afloramento rochoso já acontecendo. Algumas espécies arbóreas encontradas nas áreas, o ingá, aroeira, angico, amendoim do campo, asterácea e ipê, né, que reagiram ao fogo devido às suas adaptações morfológicas, né, como modificações da espessura da casca, um rizoma mais resistente, né, dentre outras adaptações. Aqui a gente pode perceber a parte aérea bastante danificada pelo fogo e algumas espécies que resistiram a esse fogo e não perderam suas folhas. Então, essas queimadas danificam também a atmosfera e a microbiota do solo, né, causando prejuízos. Aqui algumas herbáceas, né, resistentes, essa solanácea foi bastante frequente ao longo da trilha, e essa modificação do solo e da biodiversidade acaba gerando um processo erosivo que foi bastante evidenciado aqui num processo de assoreamento e eutrofização do lago ajusante dessa erosão. Como resultados do MAP Biomas, a gente encontrou 42 hectares de áreas florestadas queimadas, né, e em 2020 o recorde de 816 hectares queimados na região de Paraíba do Sul. Como conclusões, a gente identifica a necessidade de identificar essas espécies capazes de resistir ao fogo e para que a gente possa utilizar essas espécies em reflorestamentos da região onde o fogo é recorrente, e o uso dessas espécies pode aumentar o sucesso desses reflorestamentos, sendo necessário o desenvolvimento de mais estudos sobre o comportamento dessas espécies resistentes ao fogo ao longo do ano, né, após sofrerem queimadas. Muito obrigado, deixo aqui os nossos contatos. Olá, meu nome é Laine Ferreira e eu iria apresentar sobre inoculação de bacilos anquiniformes em tomate para redução do uso de produtos químicos e aumento da produtividade. No Brasil, o tomate tem uma grande importância socioeconômica, porém a maior parte dos gastos da produção são com fertilizantes e defensivos reguladores, por ser uma espécie muito sensível. A partir disso, vem se buscando práticas mais sustentáveis que promovam menores custos na produção do tomate, como, por exemplo, o uso de bactérias promotoras de crescimento, que é uma alternativa biotecnológica que tem como objetivo otimizar a produtividade vegetal de forma mais sustentável. Com isso,
O objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta do tomate da variação tomate-cereja, inoculado com diferentes concentrações da bactéria Bacillus lentieniformes. Foi utilizado para esse experimento, então, o delineamento DIC, que é o delineamento inteiramente casalizado, com 5 tratamentos e 16 repetições. Os tratamentos foram a T1, que é testemunha, com 0% de inoculante, T2, que tinha suspensão contendo 20% de inoculante, T3, 40%, T4, 60% e T5, 80% de inoculante. O inoculante que foi utilizado foi um produto da Bioprince, produzido pela empresa Biotrop, à base de bacilos lentieniformes. Foi irrigado utilizando uma pipeta ao longo dos 45 dias de experimento. Ao chegar aos 45 dias, as mudas foram avaliadas e foi então avaliado o comprimento total, comprimento de raiz, número de folhas, número de folíolos, diâmetro total e massa de raiz. A análise estatística foi feita a partir do sistema SISVAR 5.6, utilizando o teste LSD, com 10% de significância. Então, a gente pode observar que a variável número de folíolos teve resultados significativos. A gente pode observar, então, que no tratamento T1, que tinha 0% de inoculante, a média foi menor comparado ao tratamento T3 e T4, que tiveram médias maiores. Isso nos mostra, então, que nos tratamentos com 40% e 60% de inoculante, o inoculante resultou médias maiores. Já para as outras variáveis analisadas, não obtivemos resultados estatísticos significativos. A espécie Bacillus lentieniformes, ela é pouco estudada em relação ao tomate, mas existem vários outros registros de outros micro-organismos na literatura que confirmam o potencial da inoculação para a cultura do tomate, por exemplo, Azospirillum brasiliensis. O estudo da inoculação em hortaliças, em geral, é muito pouco abordado, tendo mais ênfase em grandes culturas. No tomateiro, por exemplo, existem pouquíssimos trabalhos relacionados ao tema, tendo em vista que os trabalhos já feitos mostram resultados relevantes à cultura. A utilização de inoculantes pode trazer menores custos para a produção do tomate, trazendo assim maiores ganhos de produtividade e mais renda, favorecendo a produção mais sustentável e visando a conservação do meio ambiente. Aqui são as referências e muito obrigada pela atenção. Olá a todos, eu me chamo Ana Beatriz Reis de Oliveira, sou acadêmica de Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou orientada da professora Sônia Purim da Cruz e faço parte do grupo GEMICRO, que é um grupo de pesquisa voltado para estudos de microbiologia ambiental. E hoje vou apresentar o trabalho intitulado de Inoculação de Eucaliptus grande para a promoção de crescimento em condições de campo como uma alternativa para a substituição de fertilizantes minerais e defensivos agrícolas. Atualmente, no cenário social e econômico, a cultura do eucalipto ela é de uma grande importância, porque a sua produção ela vai abastecer diversos segmentos, que vão desde o segmento industrial até o segmento de óleos essenciais. Então, a gente vai ter a madeira do eucalipto como fornecedora de madeira para móveis, carvão vegetal, óleos essenciais, papel celulose, entre muitas outras coisas, e também com resíduos para energia. Então, além desse poder socioeconômico muito bom, a gente também tem uma fácil adaptação que permitiu um excelente desenvolvimento do eucalipto por todo o território brasileiro. Então, atualmente a gente encontra uma área total de árvores plantadas que totaliza em 6,7 milhões de hectares, mostrando que é uma cultura que cada vez mais é plantada, cada vez mais tem investimento. Dessa forma, conforme está tendo o maior plantio de eucalipto, também a gente tem um uso decorrente e contínuo de fertilizantes minerais e defensivos agrícolas nessa produção. E isso, a um longo prazo, vai gerar um grande impacto ambiental negativo. Então, usar rizobactérias promotores de crescimento de plantas é uma opção menos agressiva ao meio ambiente e que vai continuar fazendo o eucalipto crescer
e ter um bom desenvolvimento. Então, a gente vai juntar o sustentável ao econômico, gerando lucro e não agredindo ao meio ambiente. O trabalho ele é realizado em parceria com a Ato Participações, que é uma empresa daqui da cidade de Curitibanos, no interior de Santa Catarina. E o experimento ele é realizado em uma das fazendas dessa empresa. Então, ele está sendo realizado na fazenda Santo Antônio Ulisses de Gabá de Filho, que fica no município de Celso Ramos, Santa Catarina. O experimento ele foi conduzido em delineamento de bloco casualizado, DBC, com 3 tratamentos e 15 repetições cada, totalizando 45 unidades experimentais. Então, cada linha do tratamento, cada linha do experimento, a gente colocava tratamentos de forma aleatória. Os tratamentos estudados foram 3, né? A gente teve o tratamento testemunha, que foi o T1, que só ia água. A gente teve o tratamento 2, que tem inoculação com bioma Foz, que é o Bacillus subtilis e o Bacillus megaterium. E o tratamento T3, que é a inoculação com Biofri, que é o Azospirillum brasilense e o Pseudomonas fluorense. No tratamento T1, a gente utilizou somente 100 ml de água, que foi aplicado dentro da cova no momento do plantio. E nos outros 2 tratamentos, tanto o T2 quanto o T3, a gente utilizou 1 ml do inoculante para 99 ml de água, e sempre aplicando essa cauda dentro da cova no momento do plantio, bem rente à raiz, como a gente consegue ver nos próximos slides. Primeiramente, a gente teve a abertura da cova, né? Após isso, a gente aplicou o hidrogel para caso estivesse seca. E depois a gente aplicou a cauda contendo o inoculante líquido, como eu falei anteriormente, bem rente à muda. A gente teve, em relação à coleta de dados, a gente coletou altura e diâmetro para fazer uma tabulação e depois ver a estatística. A coleta de dados, inicialmente, a gente utilizou uma trena, então a gente media até o ápice foliar de forma bem rente para ter um resultado bem confiável, e o diâmetro do caule a gente media bem rente ao solo também, retinho, o mais reto possível, para ter um resultado mais coerente possível. Em resultados, a gente teve a média do diâmetro das mudas de eucalipto grande aos 90 dias após o plantio, submetidas a diferentes tratamentos de inoculação. A gente consegue visualizar que o tratamento T3 ele teve um desempenho muito maior em relação ao tratamento testemunha. Então, a gente visualiza que o tratamento T3 em relação ao tratamento T1 teve um aumento de 23%. Então, em relação ao diâmetro, a gente consegue ver que usar as rizobactérias promotoras de crescimento em plantas, ela gera um excelente resultado no diâmetro do caule. Quando a gente fala sobre a altura das mudas de eucalipto grande, a gente consegue ver aos 270 dias após o plantio. E a gente consegue ver que o tratamento T3, novamente, que é o tratamento com Azospirillum brasilense e Pseudomonas fluorense, apresentou um resultado de 26% em relação ao tratamento T1. Então, a gente consegue visualizar que, tanto no diâmetro quanto na altura, o uso do inoculante com Biofri apresenta excelentes resultados, não somente o Biofri, como também o bioma Foz apresenta um excelente resultado em relação ao tratamento testemunha. Então, a gente pode concluir que a inoculação com o Biofri gera, sim, um aumento significativo tanto no diâmetro quanto na altura das mudas de eucalipto grande e tornando-se um potencial substituto a fertilizantes minerais e defensivos agrícolas, sendo essa uma excelente alternativa econômica e sustentável no cultivo dessa espécie florestal. Eu agradeço a atenção de todos por terem visto esse trabalho, darem uma visibilidade. Agradeço ao GEMICRO, a minha orientadora e também a Ato Participações. Olá, meu nome é Camila Castro e, em conjunto com Ulisses Sabino, irei apresentar o nosso trabalho sobre a análise da dominância de fitoplânctons na Lagoa Rodrigo de Freitas em 2015. Bom, esse é o sumário da nossa apresentação e daremos início a ela nesse momento. Inicialmente, o nosso trabalho ele apresenta dados que abordam temas como a intervenção natural antrópica em massas d'água, ocorrendo episódios de eutrofização e boom de fitoplânctons em rios e lagos. Esses organismos são capazes de produzir toxinas, o que demonstra relevância no âmbito social, visto que a Lagoa Rodrigo de Freitas, que está localizada na zona sul do Rio de Janeiro,
É uma região urbanizada e que apresenta episódios de eutrofização frequentes. Objetivo. O objetivo do nosso trabalho é identificar e analisar a distribuição temporal das espécies de fitoplânctons dominantes na Lagoa Rodrigo de Freitas no ano de 2015. O material e os métodos utilizados foram baseados em dados fornecidos pela SAMAC e Rio Águas, que possui 6 estações de monitoramento. Foram feitas 101 análises ao longo de 2015 e, assim, foram observados e identificados os organismos fitoplanctônicos de maior concentração em cada dia analisado. Dos 82 fitoplânctons analisados, somente 6 apresentaram maior dominância diária, que é basicamente 7% dos indivíduos analisados. Aqui nós trouxemos uma tabela de frequência de dominância desses organismos durante o ano de 2015 e pudemos observar a presença frequente das cianobactérias picoplanctônicas, Caitoceros teníssimos, Ciclotella espécie 1, Prasinophysia cocoide, Plagiocelmes espécie 1 e Crisocromulina. Houve variação no teor de fitoplânctons, principalmente entre 1.000 e 1 milhão de indivíduos por milímetro. Nós podemos observar nesse gráfico a dominância de 4 dos 6 indivíduos para cada um dos 101 dias analisados em 2015. As cianobactérias picoplanctônicas são organismos bem pequenos e eles estão presentes em diversos ambientes aquáticos, como os de água doce, salgada e salobra, apresentando assim uma alta capacidade adaptativa de viver ao longo de toda a coluna d'água. Essas características elas acabam propiciando a abundância desses indivíduos em águas tropicais que apresentam uma alta turbidez, como, por exemplo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em períodos mais quentes, há uma maior diversidade desses organismos, além de apresentarem uma importância relevante na cadeia alimentar, visto que elas podem ser consumidas por outros organismos locais. Sendo assim, nós podemos observar o teor médio das cianobactérias picoplanctônicas das 6 estações ao longo de 96 dias. E em períodos mais frios, como maio, junho e julho, houve uma redução do teor médio. Em contrapartida, os maiores teores estão em períodos mais quentes, como outubro e dezembro. Bom, aqui nós reunimos algumas das principais características dos indivíduos analisados. Caitoceros tenússimos pertence à classe Bacillariophytas, é conhecido como uma diatomácea, é uma alga unicelular, comumente de origem marinha, porém também é encontrada em ambientes de água doce e apresenta uma elevada capacidade reprodutiva. E por isso, no caso, são utilizadas como bons bioindicadores da qualidade da água. A ciclotella também pertence à classe das diatomáceas e alguns compostos químicos como silicato, nitrato e nitrito influenciam na densidade desses indivíduos. Também são considerados bioindicadores, pois a sua presença em ambientes aquáticos está relacionada a elevados teores de nutrientes, indicando a qualidade e o estado trófico dessa água. Já a Prasinophysia cocoide, ela pertence ao filo das clorófitas, é da classe das algas verdes, muito encontradas em locais de baixa luminosidade, e a água da Lagoa Rodrigo de Freitas, por ser uma água turva, acaba garantindo o sucesso reprodutivo desses indivíduos. Apresentam também uma capacidade adaptativa às condições ambientais mais adversas. A presença de plagiocelmes está correlacionada à quantidade de nutrientes dissolvidas na água, além do teor de compostos como nitrato, amônia, fosfato. E a salinidade também, que é um fator que influencia no crescimento populacional desse grupo. A presença de indivíduos do gênero Crisocromulina está relacionada às condições ambientais, como baixa salinidade, elevada concentração de nitrato e baixa de fósforo, sendo, então, um cenário recorrente da Lagoa Rodrigo de Freitas. Portanto, a nossa conclusão, nosso estudo possibilitou identificar os fitoplânctons dominantes, aqueles com maior número de indivíduos durante o período amostrado, e foi discutido como esses indivíduos interagem e se desenvolvem diante dos fatores ambientais aquáticos, especificamente em região lagunar urbana, visando auxiliar os gestores da Lagoa Rodrigo de Freitas na tomada de medidas de gerenciamento, especialmente para conter a expansão além dos limites legais previstos para esses organismos. Essa é a nossa referência bibliográfica utilizada. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Olá, meu nome é Valéria Garcês de Oliveira e o título do trabalho é o papel da educação ambiental na redução dos riscos hidrológicos na Baixada Fluminense. Essa pesquisa é fruto do trabalho final da disciplina de Gestão de Riscos Hidrológicos, ministrada nos cursos de doutorado em Meio Ambiente e Engenharia Ambiental na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, visando a importância da educação ambiental como instrumento de gestão de riscos hidrológicos, a pesquisa visou identificar a produção acerca das iniciativas de educação ambiental com foco específico na redução dos riscos hidrológicos na Baixada Fluminense, através de revisão sistemática de literatura. Então, a metodologia envolveu técnicas de revisão sistemática, como a combinação de palavras-chave para montar uma sentença lógica na busca de bases de dados. As bases de dados utilizadas inicialmente foram o Web of Science, Scopus e SciELO, complementadas posteriormente pelo Google Acadêmico, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, entre outras bases, como vocês podem observar aqui. Como foi o critério de seleção? A pesquisa de tópicos foi feita da seguinte forma. Primeiro se lê o título, o resumo e as palavras-chave para se identificar de que forma o conteúdo daquele documento de fato se relaciona ou não à temática da pesquisa, né? E também a área de atuação de recorte aqui, no caso, a Baixada Fluminense. Então, foram utilizados documentos na língua inglesa e portuguesa, e se abrangeu documentos da literatura cinza e da literatura científica também, para ampliar essa busca. Em relação aos resultados, os resultados iniciais encontraram mais de 5.000 documentos. E aí, na hora de fazer essa seleção, esse recorte para aqueles que se relacionavam de fato ao tema, esse número foi reduzido a 135. E no recorte para a Baixada Fluminense, isso diminuiu para 12 documentos. Desses 12 documentos, 10 são artigos científicos, 1 é dissertação de mestrado e 1 é um TCC de especialização. Em relação à área de pesquisa desses documentos, 5 são relacionados à Baixada Fluminense no total, assim, no geral, né? 3 são referentes ao município de Nova Iguaçu, 3 são referentes ao município de Duque de Caxias e 1 é referente ao município de São João de Meriti. Em relação ao conteúdo desses documentos, o que se pôde observar é uma certa predominância da tratativa de fenômenos como as inundações, em detrimento, na verdade, quase não se fala de deslizamento de terra e não se fala de escassez hídrica, que é um fenômeno mais recente, que tem acontecido com frequência, não só na Baixada, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo, também no Brasil, né? E se observou também a predominância da elaboração de diagnósticos socioambientais e de risco, da percepção, diagnósticos de percepção socioambiental e de risco, principalmente em ambientes formais de educação da rede pública de ensino. Então, o que a gente pode concluir desses resultados? Embora tenha que se reconhecer o avanço, principalmente desses diagnósticos, porque eles vão servir aí como base e como pontapé inicial para estudos futuros e para iniciativas também no futuro sobre essa perspectiva, nós também precisamos destacar a ausência de trabalhos que tratem especificamente da educação ambiental como uma medida não estrutural importantíssima para a redução e mitigação desses riscos hidrológicos na Baixada Fluminense, que é uma região extremamente vulnerável, não só desse ponto de vista, mas de outros também, e muito importante social e economicamente para o estado do Rio de Janeiro. Então, o que se recomenda é a implementação de processos formativos, inicialmente para agentes multiplicadores que possam atuar na formação cidadã dessa população, a partir de uma perspectiva de uma abordagem de educação ambiental crítica, né, que incentive aí o protagonismo e a autonomia desses educandos para que eles possam, de fato, se apropriar do seu processo educativo. Então, os agradecimentos vão para a CAPES, em virtude das bolsas de doutorado cedidas a algumas das pesquisadoras, das autoras desse trabalho, a organização do evento e a vocês que estão nos assistindo aí. Muito obrigada. Olá pessoal,
Para a nossa equipe é um imenso prazer estar participando desse evento juntamente com vocês. E o tema da nossa pesquisa que eu irei apresentar é riscos de incêndios florestais em áreas de turismo de aventura. E a nossa equipe ela é composta pelo nosso professor Alexandre Takio Kitagawa, por mim, Hernani Aguiar, e pela Fátima Aparecida Monção. Então, pessoal, um incêndio florestal ele pode ser descrito como a propagação do fogo de forma totalmente descontrolada. Esses incêndios eles podem acontecer em zonas naturais, em bosques e lugares com bastante vegetação. Ele provoca alterações significativas na paisagem, com consequências negativas nas questões ambientais, sociais e econômicas. Um impacto desses incêndios eles comprometem a evolução da procura turística e principalmente reduz as taxas de crescimento do turismo rural, de natureza e aventura. Bom, pessoal, o objetivo da nossa pesquisa foi de identificar possíveis fontes de incêndios avistados por praticantes de turismo de atrativos de natureza, que são os guias, condutores e os próprios praticantes dessa atividade, né? A nossa metodologia, nós utilizamos como metodologia, né, um levantamento quali-quantitativo empregando-se o Google Formulários. A nossa pesquisa ela foi do período de setembro de 2020 até outubro de 2022, com a participação voluntária de quem respondeu ao nosso questionário. E o pessoal, né, o grupo composto que respondeu ao nosso questionário foram os condutores, guias e praticantes em geral. Os meios de comunicação ao qual nós disponibilizamos esse formulário, né, foram nas redes sociais e os aplicativos de mensagem. E como resultado da nossa pesquisa, nós obtivemos aí uma adesão de 521 participantes, né? Destes 521 participantes, 58% eram do sexo feminino. A faixa etária, 54,7% desse total tem entre 31 e 49 anos de idade. Sobre a área de atuação, é importante dizer que 59,9% são praticantes e 41,1% atuam no turismo profissionalmente, como guias e condutores. Bom, pessoal, e aqui nós disponibilizamos as principais fontes de incêndio, né, que foram observadas por esses participantes, guias e condutores que responderam ao nosso questionário. Em primeiro lugar, aí nós podemos perceber com 65,5% as pontas de cigarro. Em segundo lugar, aí, com 64,9% vem as fogueiras, seguido de vela, balão junino, incenso e fogos de artifício. Bom, pessoal, vale lembrar que o nosso público, né, que respondeu ao nosso questionário, a resposta deles realmente tem bastante peso, porque são pessoas que estão acostumadas a estar em lugares assim e tiveram uma fácil observação, né, de identificar essas fontes de incêndio. Então nós vemos aí que as respostas das possíveis fontes geradoras de incêndio obtidas neste estudo corroboram com estudos de autores também consultados, mostrando que foram avistados pelos entrevistados um número considerável de material que podem sim ser fontes geradoras de incêndio florestal. E como conclusão da nossa pesquisa, nós sugerimos que haja campanha de educação ambiental com foco nos riscos de incêndios que sejam implantadas, né, em locais que haja a exploração do turismo de atrativos naturais e também nas escolas com a finalidade de reduzir os riscos de incêndios e demais prejuízos. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho, a nossa participação. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só entrar em contato com a nossa equipe. Um abraço. Olá, meu nome é Lilian Buscardoso Kirevain, eu sou bióloga graduada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, professora especialista em análise e educação ambiental em ciências da terra. Venho apresentar o meu trabalho intitulado Ser Sustentável com a ODS 13 Ação Climática,
um projeto resultante da aprendizagem em educação climática das Jornadas pelo Clima no The Climate Reality Project Brasil. As evidências científicas do agravamento das mudanças climáticas nos levam à necessidade de discussão sobre medidas de enfrentamento da crise do clima, a busca de soluções sustentáveis e o incentivo a uma maior educação com viés climático. O The Climate Reality Project é uma organização mundial fundada em 2006 por Al Gore. Busca incentivar uma solução global para a crise climática, através de um programa de mobilização de treinamento de líderes ativistas climáticos, de modo a desenvolver ações focais e projetos anuais. O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto Ser Sustentável, construído através das metodologias utilizadas nas Jornadas pelo Clima, do The Climate Reality Project Brasil, que propõe ensinar que a crise climática pode ser reduzida através de um processo de educação ambiental que facilite a compreensão do agir ecológico como ferramenta de mudanças. As Jornadas pelo Clima é um percurso de aprendizagem ativa que leva a educação climática baseada em ciência, através da gamificação, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, aprendizagem autodirigida, turmas com diferentes idades de níveis de conhecimento e construção de microprojetos. O participante utiliza aplicativos de uso aberto, internet e computador, e-mail, WhatsApp, Zoom, Google Meet e Google Drive para os encontros, edição de textos e imagens, Word, PDF, PowerPoint, 5 encontros síncronos de 3 horas de atividade e, ao final do percurso de aprendizagem, o participante recebe um certificado de 24 horas de atividades. Aqui o tabuleiro das Jornadas pelo Clima, por onde o participante, em cada módulo, perpassa um continente em busca de materiais. O projeto foi apresentado e avaliado pelos participantes da turma de aprendizagem por uma metodologia de consultoria e apresentação em formato pitch. Após o término da aprendizagem das Jornadas pelo Clima, o microprojeto foi enviado ao banco de microprojetos virtual. A primeira fase do projeto Ser Sustentável iniciou-se no primeiro semestre de 2022, através da divulgação pelas redes sociais Instagram, @bióloga-para-sempre, e o YouTube Bióloga para Sempre, professora Lilian Killevan, de incentivos ao cuidado com o meio ambiente pela observação da biodiversidade, através da publicação de fotografias e de vídeos educativos, onde houve uma interação com o público-alvo, que trouxe resultados de participação através de comentários e também de apreciações das fotos. Aqui apresento as fotos publicadas no Instagram e os vídeos publicados no YouTube. Outras atividades práticas foram implementadas, como a coleta de tampinhas de plásticos na caminhada sustentável pelas ruas do bairro, o incentivo do uso de embalagens de sacolas sustentáveis para as compras, compostagem caseira e plantio de mudas em canteiros. Nessa primeira fase do projeto, os resultados esperados são a contínua divulgação de fotos e vídeos educativos através das redes sociais, a elaboração e preparo de palestras e outras participações em eventos, e a organização para a destinação das tampinhas plásticas coletadas. Também a preparação de aulas e atividades de educação climática que estejam localizadas em áreas de comunidades mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, levando a soluções e medidas de adaptação e mitigação. Como conclusão, a percepção das visualizações das práticas já realizadas levou à educação climática englobada em suas atividades e propostas de mudanças de atitudes, como meio de indicar caminhos e exemplificar ações simples que colaborem para uma vida mais sustentável do indivíduo. Também, a propagação de ações mais sustentáveis diárias norteia a reflexão e a busca de mudanças de atitudes e hábitos, e um maior entendimento sobre a realidade das consequências das mudanças climáticas globais. As principais referências deste trabalho: agradeço ao Bruno, à Ingrid e ao Luiz pelo apoio ao projeto, ao The Climate Reality Project Brasil e aos autores das Jornadas pelo Clima, principalmente a Renata Moraes. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Francismara Mendes e eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial do Instituto Três Rios. Vim apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado com a análise de eventos de alagamento e inundação na região Centro-Sul Fluminense entre os anos de 2017 a 2021. Os eventos naturais extremos que têm maior impacto nas atividades humanas no Brasil são de natureza climática.
e são cada vez mais potencializados pela urbanização desenfreada. As ocupações urbanas, aliadas à falta de planejamento e baixa cobertura vegetal das cidades, aumentam a impermeabilização do solo, que torna um dos fatores relevantes para ocorrências de enchentes, alagamentos e inundações, né? O objetivo do trabalho foi identificar os locais com alagamentos, inundações e enchentes no município de Três Rios, Paraíba do Sul e Comendador Levi Gasparian, catalogadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, durante os anos de 2017 a 2021, e ver, né, qual era a sua relação com as chuvas nas 48 horas antecedentes ao evento, né? Os dados de enchente foram obtidos através de uma parceria do grupo PET Conexões de Saberes com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde nós, bolsistas, né, tínhamos acesso aos livros de registros e mementos do batalhão do município. Os dados de chuva dos períodos de 2017 e 2021 foram obtidos a partir da estação meteorológica do INMET, né, Três Rios, sendo relacionados durante os eventos de enchente, inundações e alagamentos para as áreas de estudo. Ao todo foram registrados 12 eventos relacionados com as chuvas, sendo 11 alagamentos e uma inundação. O maior número de registros ocorreu em Três Rios, cidade mais urbanizada do Centro-Sul Fluminense, sendo o total de 11 eventos e apenas um evento foi identificado em Paraíba do Sul. Não foram documentados eventos em Comendador Levi Gasparian. Esses eventos relacionados a salvamentos ocorreram em 6 episódios de chuvas intensas para os meses de janeiro de 2017, novembro e dezembro de 2020, além de janeiro de 2021. Foi observado que nas 48 horas que antecederam os eventos, as chuvas variavam de 27,6 milímetros até 146,6 milímetros. Concluiu-se que Três Rios, né, consiste na cidade com mais eventos de alagamentos na região, que normalmente ocorreram entre os meses de novembro a janeiro, sendo que o mês de janeiro comportou 4 dos 6 eventos de chuvas, que implicaram em salvamentos pelo Corpo de Bombeiros nos últimos 5 anos. Olá, me chamo Isabela Dias Carvalho e vou apresentar o trabalho sobre a percepção dos impactos econômicos nas pequenas empresas de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros na região sudeste brasileira na pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Com isso, na introdução, percebeu-se que no início da pandemia do Covid-19 houve uma crise sanitária e uma crise econômica em escala mundial devido à questão do distanciamento social necessário para conter a doença. E em nosso território brasileiro, essa atingiu empresas de todos os tipos de portes produtivos, mas principalmente as micro e pequenas empresas. E no setor de base florestal, os pequenos empreendimentos são responsáveis por gerar renda a produtores e comercializantes de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Podemos frisar que as atividades de base florestal são presentes em municípios que majoritariamente apresentam o menor índice de desenvolvimento humano, o IDH. E nessas atividades econômicas, ela inclui em suas cadeias produtivas a participação desses pequenos e médios produtores, que então essa atividade florestal ela apresenta com sua característica uma importância socioeconômica para a região que ela está inserida. E para reverter essa questão da pandemia do coronavírus e seus impactos, essas empresas de pequeno porte apresentaram adaptações na forma de suas comercialização de produtos frente às medidas de distanciamento social. Então, tendo em vista a importância socioeconômica dos pequenos empreendimentos atuantes no setor florestal brasileiro, essa pesquisa buscou entender quais foram os principais impactos econômicos nas pequenas empresas de produtos florestais situados na região sudeste do Brasil no ano de 2020. Para começarmos a entender mais sobre essa pesquisa, Gil menciona que a metodologia utilizada é conhecida como a metodologia de pesquisa descritiva, já que tem como objetivo descrever características de determinado fenômeno
em determinada população. Para obter os dados, foi utilizado um formulário em que continha 3 tipos de perguntas: as abertas, as fechadas e as dependentes. As abertas solicitavam respostas próprias dos respondentes, ou seja, por extenso. As fechadas, elas ofereciam uma lista de alternativas aos respondentes, que tinham que escolher uma ou mais, e as dependentes, ela era voltada apenas para um grupo de pessoas. Já quanto às análises de dados e área de estudo, foi utilizado o Office, Excel 2013 e também a plataforma Canva. E a delimitação geográfica ficou restrita à questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já que seria utilizado seu corpo estudantil e também pesquisas da instituição. Bom, no primeiro ponto, quanto ao perfil dos empreendimentos, eles eram majoritariamente microempreendimentos individual e elas também trabalhavam mais com a questão da comercialização, localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, porém com a maior concentração em São Paulo e no Rio. Quanto aos produtos florestais produzidos, a maioria era decoração e artesanato e também sua origem e comercialização era mais de produtos florestais madeireiros. E o tempo de atividade desses empreendimentos, elas se concentraram, maioria, de 2 a 5 anos e alguns até mesmo estavam no início de até 2 anos. E comparado ao cenário do Covid-19, a maioria disse que teve que sim mudar o seu tipo de funcionamento, onde a maioria trabalhou com a questão de entregas ou online. E comparando assim a questão do cenário frente ao Covid, a maioria disse que pretende trabalhar apenas com vendas online e alguns que poderiam fazer do modo híbrido, ou vendas presenciais ou vendas online, ou ambas juntas. Com isso, o presidente de trabalho ele concluiu que o volume de vendas presenciais no ano de 2020 foram modificados em comparação ao ano de 2019, já que 42% dos empreendimentos acreditam que os canais de venda online são responsáveis por gerar maior faturamento em seus negócios, enquanto 37% acreditam que as vendas presenciais e online ou em conjunto podem levar ao lucro. Com isso, leva-se necessário, então, um estudo mercadológico quanto a essa variação, já que tem uma mudança de venda que está ocasionando nessa região. E como é que está sendo feita por agora. Aqui temos as diferenças do trabalho e obrigada. Boa tarde, me chamo Carlos Jorge. O nosso trabalho se trata da avaliação da variabilidade da precipitação pluviométrica na subbacia 21 Tocantins, entre os rios Preto e Paraná. Tem como componentes André Araújo, Carlos Jorge, sendo discentes de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEPA Campus 8 Marabá, e Glauber Loureiro, nosso coordenador e também docente da UEPA Campus 8 Marabá. Se tratando da importância da chuva, compreendemos que a mesma é vital, por exemplo, para a agricultura, usina hidrelétrica, consumo humano, entre outros. Sendo assim, este tipo de estudo é importante, pois a chuva é quem garante que a água retorne para a superfície terrestre, e assim fazendo parte do ciclo hidrológico. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a variabilidade pluviométrica na subbacia 21, pertencente à Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia, por meio de análise do comportamento mensal e anual da precipitação, identificando a variabilidade dos períodos secos e chuvosos da área estudada em uma série de 30 anos, nos anos de 1988 até 2017. E como metodologia para a realização do trabalho, foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa dentro de uma perspectiva descritiva, onde inicialmente foi executado um levantamento bibliográfico com a finalidade de adquirir as principais características, análise e processo metodológico sobre a temática trabalhada, no caso. E já na segunda fase do trabalho foi realizada uma seleção de tratamento de dados pluviométricos, no caso disponibilizados pela Agência Nacional das Águas, a ANA, na plataforma de Sistema de Informações Hidrológicas, que é o Hidroeb. E para avaliação dos resultados, foi utilizado determinados programas computacionais. A figura 1 representa o mapa da nossa área de estudo, que é a subbacia 21, representando a sua hidrologia e as 14 estações pluviométricas que a mesma possui, marcadas em pontos.
O gráfico 1 representa a média da altura pluviométricas mensais dos 30 anos analisados na subbacia, representando bem o verão, que se inicia ali por volta de junho e finalizando por volta de setembro, e o inverno, que se inicia ali por volta de dezembro e finaliza ali por volta de março. O gráfico 2 retrata a média total de chuva por ano, que foi calculada a partir dos 30 anos, sendo aproximadamente cerca de 103,7 milímetros. O gráfico também pode-se identificar que nos anos de 1992 e 2007 estão em discrepância em relação à média da pluviometria dos 30 anos. Já o gráfico 3 apresenta a média do acúmulo de precipitação da subbacia por estações, no qual notamos que a Fazenda Santa Rita tem o maior índice e a Nova Roma tem o menor índice de precipitação. E concluindo, através do índice padronizado de estiagem pluviométrica, verificamos que os anos estudados, no caso de 1988 até 2017, há algumas anomalias no resultado das precipitações pluviométricas, que podem ser caracterizadas pela sazonalidade climática, relacionada com o aumento de período de estiagem hídrica, como, por exemplo, os decréscimos do número de dias de chuva e os valores de pluviometrias entre os anos de 1989 até 1994. Já em contrapartida, entre os anos de 2005 até 2007, identificamos valores exacerbantes nos níveis pluviométricos. E essas variações pluviométricas impactam diretamente nos sistemas ambientais, na cadeia produtiva dos cultivos de monocultura, como, por exemplo, soja e milho, na temperatura, causam um aumento de vetores de doenças tropicais e também impactam na qualidade ambiental da região. Olá, aqui é a apresentação do artigo Detecção de bordos em corpos hídricos, uma análise do processo em diferentes aplicações. Os autores, eu, Carlos Felipe Ribeiro Matias da Cruz, e a Simone Vasconcelos de Silva. A instituição que fazemos parte, o IFE, tá? E o programa, o SAEC. Introdução. Na introdução, tá, nós abordamos pontos relevantes para a nossa pesquisa. Aqui falamos sobre a preocupação, tá, da poluição em corpos hídricos e os impactos ambientais que eles causam. Tá? A questão também do processamento de imagens, tá, do uso do processamento de imagens para monitoramento e detecção de problemas ambientais distintos, e a questão da presença de resíduos sólidos em corpos hídricos e os impactos, tá, que eles causam no ambiente e nos seres vivos que neles habitam. E a questão do assoreamento como um problema ambiental, tá, como um problema de impacto ambiental. O objetivo desse artigo é a aplicação da modelagem proposta no estudo realizado por Gonçalves, 2021, para a detecção de bordas em diferentes imagens de problemas ambientais, no caso, resíduos plásticos e assoreamento, propondo melhorias na modelagem a fim de atingir o maior número de casos e auxiliar com maior precisão a tomada de decisão do setor de gestão ambiental. Material e método. A metodologia seguida nesse artigo foi revisão de literatura, análise da modelagem proposta por Gonçalves, validação da modelagem para diferentes problemas ambientais em corpos hídricos, análise dos resultados em relação à modelagem utilizada, melhoria da modelagem utilizada. Os materiais utilizados foram imagens de resíduos plásticos e de assoreamento, adquiridos aleatoriamente da web. Software para processamento de imagens foram utilizados o FIS e o GIMP. E o software para representação da melhoria da modelagem, o Visage. Resultado e discussão. Tá? Como a modelagem proposta por Gonçalves, 2021, foi uma proposta de uma imagem, detecção de bordas em uma imagem de resíduos sólidos presentes na Baía de Guanabara, né, foi questionado, tá, em se aplicar essa mesma metodologia em problemas diversos, tá, em problemas diversos de impacto relacionados aos impactos ambientais. Então, na primeira imagem, nós utilizamos na imagem de resíduos plásticos.
E na imagem de resíduos plásticos já foi possível perceber que não foi necessário usar a morfologia de dilatação. Tá? Foi utilizado todo o processo, menos a morfologia de dilatação. Já na imagem do assoreamento, tá? Foi necessário já fazer um tratamento em tons de cinza para aplicação do histograma. E nesse tratamento, tá, dos tons de cinza, foi feito um ajuste nos tons mais claros e nos tons mais escuros de cinza. E além disso, a imagem, tá, para esta imagem, não foi necessária a aplicação de nenhum tipo de morfologia. No segundo ponto, tá, foi a melhoria da modelagem proposta por Gonçalves. Tá? Então, nessa melhoria, foram necessárias a realização de algumas adaptações na modelagem para que o processo de detecção de bordas em diferentes problemas ambientais em corpos hídricos fossem melhor identificados. Aqui está a representação, tá, de como foi esse processo, tá, para extração de bordas. E agora chegamos à conclusão. O que podemos concluir? O objetivo proposto foi alcançado, tá, pois conseguiu adaptar a modelagem utilizada por Gonçalves, 2021, na detecção de bordas de resíduos sólidos em uma imagem da Baía de Guanabara para a detecção de bordas de outros problemas ambientais presentes em corpos hídricos, tais como os resíduos de plásticos e assoreamento. Foi necessário modificar a modelagem, fazer modificações, e foram utilizadas diversas técnicas de processamento de imagem para se obter o melhor resultado na detecção de bordas representadas na modelagem. Finalizamos por aqui, só tenho a agradecer a oportunidade de publicar o meu trabalho e o meu contato, tá, está aí logo abaixo. Quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Reis Costa Matos e juntamente com o professor doutor Sadi Júnior Martins da Costa de Menezes, eu sou o autor do trabalho Autocodificação das Bacias Hidrográficas de Três Rios RJ para aplicação em gestão territorial e de recursos hídricos. O nosso trabalho ele se baseou na existência da base cartográfica contínua na escala de 1 para 25 mil do IBGE, que dentre os dados que ela dispõe dados hidrológicos, que atualmente são os dados mais precisos que a gente tem para o estado do Rio de Janeiro. E essa base ela foi um fruto de aerofotogrametria, que nada mais é do que um processo onde uma aeronave em voo captura imagens da superfície terrestre. O nosso objetivo foi atualizar essa base de dados, que é uma base mais precisa, autocodificada, que junto a ela a gente tenha dados de uso e ocupação do solo naquela área, fornecendo assim dados para a gestão de recursos hídricos, para o planejamento territorial e urbano e para a gestão de riscos e desastres naturais. A gente utilizou para isso o SIG QGIS, que é um SIG open source, né? Um modelo digital de elevação ALUS Pulsar, com resolução espacial de 12,5 metros, a coleção 6 do projeto Map Biomas, que é uma coleção de uso e ocupação do solo, e imagens da superfície Cibers 4A para comparar com os dados da coleção 6. A gente processou esse MDE através de um parâmetro de tamanho mínimo esterro de bacia hidrográfica de 5.000 pixels, que é um valor subjetivo que vai variar de acordo com o objetivo daquele estudo e com a área em questão. Fizemos a autocodificação desses dados pela metodologia padrão de autocodificação, comparamos eles com os dados da BC25RJ e validamos os dados de uso e ocupação do projeto Map Biomas com uma imagem colorida Cibers 4A. Quando a gente processou os dados, a gente obteve que a maior parte das bacias hidrográficas no município de Três Rios RJ tem até 100 hectares e que os cursos de drenagem, nos 3 valores que a gente adotou de tamanho mínimo exterior de bacia hidrográfica, todos eles se mostraram mais precisos do que aqueles dispostos na base cartográfica 1 para 25 mil do IBGE. Aqui a gente tem um mapa, né, exemplificando justamente isso que foi falado. Essa aqui é a nossa base produzida, já com um enfoque aqui para a autocodificação. A gente tem aqui a tabela 3 de uso e ocupação do solo, onde a gente percebe que a maior parte do território do município de Três Rios ele possui um mosaico de agricultura e pastagem. Como a gente pode ver nessa foto aí, a gente tem uma área urbanizada muito pequena e realmente a maior parte dele como um mosaico de agricultura e pastagem nessa cor amarelo mais claro que a gente consegue enxergar. Por fim, a gente concluiu, né, que a utilização das imagens ALUS Pulsar
se mostraram muito eficazes na obtenção dessas bacias hidrográficas e dessas redes de drenagem, né, sendo mais precisas do que a atual base mais precisa que nós tínhamos, que é justamente a BC25RJ do IBGE. E a gente percebeu que as imagens Allos-Pulsar, elas possuem um grande tamanho de arquivo, tanto pré quanto pós-processado. Então é necessário que para áreas maiores ou a imagem seja fracionada ou então seja utilizada uma máquina com um maior poder de processamento desses dados. A gente, portanto, conseguiu uma base mais precisa do que a gente atualmente tem. Essa metodologia é a metodologia padrão, né, de utilização, de obtenção de bacias hidrográficas e redes de drenagem. Apenas utilizamos uma imagem de satélite nova que forneceu para a gente esse dado mais preciso. Aqui estão as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Sadi, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também ao CNPq pelo financiamento da Bolsa PIBIC. E deixo vocês com essa frase de sabedoria do grande Gandalf, né? Tudo que temos de decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo pelo e-mail abaixo e tenham um excelente evento. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Rodrigues Ferreira e eu irei apresentar o trabalho Descarte de Medicamentos, estudo aplicado à comunidade acadêmica da UENG Frutal, tendo como colaboradora da pesquisa a professora Thais Arthur Correia. Os medicamentos vencidos são classificados de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada, RDC, da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Resolução 222 de 2018, a qual considera como resíduos do grupo B os resíduos contendo produtos químicos, produtos farmacêuticos. Portanto, sendo vedado seu descarte junto aos resíduos sólidos domiciliares, resíduos comuns, pois necessitam de um tratamento adequado por meio de processo de incineração. Somente após esse processo, eles podem ser encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada, como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sob a ótica metodológica, a pesquisa se baseou nos seguintes procedimentos: aplicação de questionários junto à comunidade acadêmica da UENG Frutal, aplicados de maneira eletrônica em função da pandemia, utilizando o Google Docs, juntamente com os termos de consentimento livre e esclarecido em participação em pesquisa a 101 indivíduos. Cabe ressaltar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade. Além disso, foram realizadas revisões bibliográficas, livros, artigos, monografias, dissertações e teses. Dentre os resultados alcançados, verificou-se que 78% dos entrevistados descartam esses resíduos junto ao lixo doméstico. 97% responderam não conhecer nenhum posto de coleta e, caso houvesse postos de coleta de medicamentos próprios no município, 70% encaminhariam para esses postos. Buscou-se saber também se os participantes possuem conhecimento sobre os problemas ambientais que o descarte inadequado de medicamentos pode provocar no ambiente. Em relação a isso, 38% sabem pouco sobre tais problemas e 18% informaram não ter conhecimento algum. Diante das conclusões, destacamos que são necessárias ações educativas para que haja difusão de conhecimento sobre como descartar de forma adequada esses resíduos, da existência de postos de coleta existentes no município, frente ao grande percentual verificado nesses dois aspectos. Ademais, em relação à ausência de conhecimento dos participantes sobre os impactos ambientais negativos que o descarte correto desse resíduo pode causar. Obrigado a todos. Deixo aqui os nossos contatos. Uma boa tarde a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Isaías de Souza Silva. Farei a apresentação do estudo intitulado Espacialização do parâmetro CoverNumb e sua contribuição na análise e compreensão das condições de escoamento superficial em diferentes cenários de cobertura e uso da terra. O estudo trata-se de um estudo de caso na bacia hidrográfica do Ribeirão Abrigo, que está situada no estado de São Paulo. Como eu disse, o meu nome é Isaías de Souza Silva, sou bolsista de pesquisa em desenvolvimento
no âmbito do INPE, e o estudo ele foi desenvolvido em colaboração com a Jaqueline Pereira Evangelista, que é mestranda em Geografia pela Universidade de Brasília, e o Ulisses Costa de Oliveira, que é doutorando na Universidade Federal do Estado do Ceará. Bem, o conhecimento das condições de escoamento superficial, assim como outras variáveis associadas à hidrologia, ao manejo e uso do solo, possui grande relevância e, consequentemente, possui lugar de destaque quando se trata das tomadas de decisões, quando se trata das formulações de políticas públicas, com ênfase na gestão e na conservação dos ecossistemas, principalmente no contexto atual das mudanças climáticas globais que já vivenciamos. Nesse sentido, diversas metodologias, diversos métodos também, modelagens, têm sido implementadas, desenvolvidas, testadas, em relação aos conhecimentos hidrológicos e, não por acaso também, em relação ao conhecimento do escoamento superficial ou ainda o armazenamento de água no solo. E dentre esses métodos, essas metodologias, tanto na literatura internacional como na literatura nacional, observa-se que o método Governamp, ou o método CN, ele tem sido bastante utilizado, e isso se deve principalmente à sua eficiência em termos práticos e também em termos de validação e precisão em relação a essas informações. Diversos estudos têm demonstrado isso. E, por outro lado, esse método, o CN, ele tem se constituído historicamente como uma ferramenta de auxílio e de contribuição a pesquisadores nesses estudos, tendo em vista a necessidade desses conhecimentos sobre o escoamento superficial, o armazenamento de água no solo, e principalmente para os tomadores de decisões, né? Os formuladores de políticas públicas, quando se trata da gestão eficiente dos ecossistemas. O parâmetro Governamp, né, ou método Governamp, mais especificamente, ele varia de 0 a 100. E, nesse sentido, valores mais altos, isso é, valores próximos a 100, evidenciam a condição de uma bacia hidrográfica completamente impermeável, ou seja, que não possui condições de armazenamento de água no solo, ou seja, possui uma baixa impermeabilização de água no solo, com retenção igual a 0, por exemplo, idealmente falando, né? Já valores próximos a 0 evidenciam uma alta taxa de retenção de água, ou seja, uma alta taxa de impermeabilização da água no solo. E compreendendo, nesse caso, né, bacias muito permeáveis, onde o escoamento superficial, ele praticamente não ocorre, né? Idealmente falando, é claro. Nesse sentido, a hipótese do estudo é a de que diferentes condições de cobertura, uso e manejo do solo como pode-se dizer, diferentes condições de cobertura, uso e manejo do solo, elas contribuem para condições diferentes de impermeabilização de água no solo e, consequentemente, condições de escoamento superficial. Então, por exemplo, onde pode-se obter ou pode-se observar maior escoamento superficial, uma área de pastagem ou uma área de floresta densa ou de campo limpo, como
se tratando, por exemplo, das áreas de cerrado, ou ainda, né, em áreas com infraestruturas, construções, rodovias, estradas, ou em uma área de floresta de galeria, onde a gente pode observar maiores condições de escoamento superficial ou de impermeabilização de água no solo, infiltração de água no solo. Então, essa é a hipótese do estudo, ou seja, a hipótese de que diferentes condições de cobertura e uso da terra resultam em diferentes condições de escoamento superficial. Se tratando de bacias hidrográficas, como é o caso da bacia hidrográfica do Ribeirão Abrigo, onde o uso predominante, né, da terra se dá para atividades agrícolas, a questão ela se torna ainda mais interessante porque prescinde, evidentemente, de um manejo ainda mais eficiente do solo para que esse potencial de escoamento superficial não desencadeie outros processos que venham a comprometer ou tirar o equilíbrio do ecossistema, por exemplo, com a deflagração de processos erosivos. Então, o objetivo desse estudo foi espacializar o parâmetro CN e analisar de forma comparativa, né, as condições de escoamento superficial em diferentes cenários, nesse caso cenários interanuais, de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do Ribeirão Abrigo. Bem, a bacia hidrográfica do Ribeirão Abrigo ela está situada na porção oeste do estado de São Paulo, na região ecológica interior do Planalto Ocidental, no geossistema do Planalto Paulista Centro. Esta figura representa um mapa de situação ou de localização geográfica da bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica ela também está situada sob os domínios do bioma Mata Atlântica e também sobre os domínios do clima tropical de tipologia AW, que retrata um clima tropical com chuvas de verão, ou ainda, né, chuvas mais intensas no verão. Nesse sentido, o mês mais chuvoso, considerando os dados da estação meteorológica que está situada em um desses municípios que a bacia hidrográfica está situada, uma estação meteorológica operacionalizada pelo INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, evidencia que o mês mais chuvoso é janeiro, com a média mensal de 239 milímetros, e o mês mais seco é o mês de julho, com 19 milímetros. Em relação ao relevo, percebe-se que não existe uma amplitude altimétrica muito grande na bacia hidrográfica e que o relevo predominante o relevo suave ondulado a plano, e o uso predominante, historicamente, o uso predominante da terra se dá pelas atividades agrícolas. Bem, se tratando especificamente de alguns procedimentos metodológicos, tem-se a aquisição dos dados, né, no caso do dado referente ao limite da bacia hidrográfica e a rede hidrográfica, a gente conseguiu na base de dados da Agência Nacional de Águas, a ANA. A aquisição dos dados pedológicos, os dados de solos, foram adquiridos no Datagel, que é um sistema de armazenamento e disponibilização de dados espaciais do estado de São Paulo. Esse dado de solo ele pode ser operacionalizado na escala de 1 para 250 mil. As imagens de satélite para a classificação trata-se de imagens do satélite Sentinel-2 com a resolução espacial aí de 10 metros. E essas imagens elas foram processadas no ambiente do Google Earth Engine, onde a gente utilizou o algoritmo de Machine Learning para fazer a classificação dessas imagens. A classificação, um outro procedimento foi a classificação dos dados pedológicos, os solos, né, segundo os grupos hidrológicos a que pertencem, a associação dessas informações de grupos hidrológicos com as diferentes condições de cobertura e uso da terra, em diferentes condições anuais. A gente está trabalhando com 2 meses, mais especificamente
o mês de setembro e o mês de abril, e a obtenção dos valores de ICN e, consecutivamente, a espacialização desses dados, dos dados do ICN e a comparação, né, nos diferentes cenários. Aqui está um mapa e algumas informações a respeito dos solos e os grupos hidrológicos a que pertencem, e quanto que eles ocupam na bacia hidrográfica. Então, os agissolos vermelhos e os latossolos, que são os solos predominantes na bacia, eles estão associados aos grupos hidrológicos B e A, que totalizam praticamente mais da metade, ou praticamente a maior parte da área total da bacia hidrográfica, e, consecutivamente, os outros solos, né? Os neossolos quartzo-arênicos, os glissolos áplicos e os planossolos áplicos também, e o grupo a que eles pertencem. Esses já são os resultados, né? E aqui está as diferentes condições de cobertura e uso da terra e as diferentes condições em termos de potencial de escoamento superficial. De maneira geral, pode-se observar que, em relação ao mês 4, mês de abril, a bacia hidrográfica ela está praticamente com o uso da terra na atividade agrícola, ou seja, com culturas, enquanto que no mês 9, mês de setembro, a bacia hidrográfica ela possui a maior parte dos seus solos em condições de exposição, ou seja, são solos desnudados que estão expostos. Quando se observa o calendário agrícola, observa-se que essa grande maior parte dos solos expostos são justamente para preparo da terra para o plantio, considerando que já nesse momento já está se saindo da estação seca para o início da estação chuvosa. E é interessante observar que, tanto no gráfico, né, aqui representado pela figura B, que as áreas agrícolas elas ocupam a maior parte da bacia, e as áreas de solo exposto reflete isso, isso que foi explicado agora há pouco, em relação a essas áreas de pouso, a rotatividade da cultura, em síntese, e os maiores valores de ICNs observados em relação a cada uma dessas condições de cobertura, a gente observou que as áreas de solo exposto, elas evidenciam áreas com maior potencial de escoamento superficial, assim como as áreas construídas, e as áreas de silvicultura. Um fato interessante é que elas também apresentaram valores de ICNs altos, ou seja, com alto potencial de escoamento superficial. Isso pode estar associado ao relevo, né? Então, a atividade de campo ela é imprescindível para validar esses dados. E, dando prosseguimento, aqui estão as principais conclusões, né? Então, o CN médio observado nos dois cenários na bacia hidrográfica se apresentaram altos, né? Por exemplo, 6,0 no mês de abril e 6,2 no mês de setembro. E isso mostra que a bacia ela tem um potencial de escoamento superficial alto, e que isso evidencia a necessidade de um manejo eficiente do solo, principalmente pelo fato do uso do solo, o uso da terra estar associado principalmente às atividades agrícolas. Como disse anteriormente, isso pode potencializar outros processos mais complexos e, evidentemente, comprometer não só o solo, mas principalmente os recursos hídricos, né, na bacia hidrográfica. O escoamento superficial em relação às dinâmicas de cobertura e uso da terra, a gente pode observar que as áreas de usos, ou seja, as áreas de agricultura, de uso por pastagens, né, e o caso da silvicultura, elas apresentaram valores de ICNs superiores às áreas de coberturas vegetais naturais, que no caso específico dessa bacia está restringido às áreas de APP de cursos d'água, né? Praticamente não tem mais uma cobertura vegetal natural além dessas áreas de preservação, áreas de APP relacionadas a cursos hídricos. E isso mostra a importância da implementação das práticas conservacionistas, como já foi frisado, e
de manejo do solo e principalmente pensando na conservação dos solos e da água, né? Então aqui estão algumas das referências e muito obrigado pela oportunidade. Olá, eu irei apresentar o trabalho Aplicação de Imagens do Cibers 4A para mapeamento de edificações e áreas protegidas no município de Ouro Preto, Minas Gerais, feito por mim, Vinícius Lima Guimarães, e os professores Luciano Martins Janazzi e Aldelar Jardim. A apropriação da terra nos municípios brasileiros tem como uma de suas características a existência de edificações em áreas protegidas. No município de Ouro Preto, esse tipo de ocupação ocorre em áreas ambientalmente frágeis, podendo comprometer os recursos naturais e outras características do meio físico. Assim, é necessário compreender onde isso ocorre no município nas áreas definidas pelos entes federativos, no que tange à proibição e restrição de áreas edificadas. Nesse sentido, esse trabalho procurou utilizar as imagens de sensor da PM do Cibers 4A para mapear edificações em áreas protegidas no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Para tal, foram coletadas as áreas de reserva particular do patrimônio natural e unidades de conservação na infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais. As áreas protegidas pelo zoneamento municipal definido na Lei nº 93, de 20 de janeiro de 2011, o Plano Diretor do município de Ouro Preto, foram vetorizadas manualmente. As áreas de APP hídrica foram adquiridas a partir da extração da rede de drenagem em modelo digital de elevação Alus Pausar, corrigida posteriormente em escala de 1 para 5.000. As áreas de APP em declividade superior a 45 graus também foram baseadas no modelo digital de elevação Alus Pausar. Foram adquiridas imagens do Cibers 4A entre 20 de setembro de 2021 a 25 de 2021. Essas imagens passaram por fusão com a sua banda pancromática, classificação entre áreas edificadas e não edificadas, processo de validação e depois correção manual em escala de 1 para 5.000 das áreas edificadas, também identificação de áreas edificadas em áreas proibidas e restritas. Visto que o município de Ouro Preto tem 65,29% do seu território protegido, sendo que 56% dessa área protegida é de área proibida e 43% é restrito à existência de edificações. Há um protagonismo das UCs estaduais e das áreas de preservação permanente para a proibição da existência de edificações no município, sendo que as unidades de conservação estadual também têm um protagonismo que tange a restrição de edificações, que também o zoneamento municipal vai nesse sentido. Ele é muito mais restritivo do que proibitivo no que tange a existência de edificações em determinadas áreas protegidas. Visto que a delimitação de APP por técnicas adicionais de geoprocessamento apontam para a impossibilidade de utilização exclusiva de dados públicos. A figura 1 apresenta o mapa das áreas de proteção no município de Ouro Preto, Minas Gerais. É importante compreender que a sociedade é responsável por criar um mundo objetivo e que a efetividade desses instrumentos não necessariamente irá existir somente pela existência de instrumentos de ordenamento territorial. Entende-se ainda que a utilização de um modelo digital de terreno de alta precisão poderia melhorar o processo de aquisição das APPs hídricas no município de Ouro Preto. Viu-se ainda que foram utilizadas 638 amostras no processo de classificação para áreas edificadas e áreas não edificadas. A figura 2 apresenta a composição R4G3B2 do satélite Cibers 4A, fusionado com a banda pancromática e localização das amostras para o processo de classificação. A tabela 1 apresenta a matriz de confusão do processo de classificação entre as áreas edificadas e as áreas não edificadas. A acurácia do produtor, a acurácia global, a acurácia do usuário e o coeficiente kappa do processo de classificação foi superior a 97%, apontando para a alta aplicabilidade da metodologia empregada, bem como a aplicabilidade da correção por visualização e correção manual em escala de 1 para 5.000. Viu-se que o município de Ouro Preto tem 4,77 km de área edificada, o que corresponde a 0,38% de toda a sua extensão. A figura 3 mostra a distribuição das áreas edificadas no município de Ouro Preto, dividindo em edificações em áreas protegidas e edificações em áreas não protegidas. A tabela 2, por sua vez, mostra a extensão de edificações de acordo com cada tipo de área protegida, apontando para uma baixa existência de edificações em áreas protegidas no município de Ouro Preto. Assim, viu-se que a inexistência de edificações em áreas de reserva particular do patrimônio natural do tipo proibido, bem como em áreas de unidade de conservação federal do tipo restrito. Há um alto percentual de áreas protegidas no município de Ouro Preto e um baixo percentual de áreas edificadas. Entende-se que os responsáveis pela gestão ambiental no município são aqueles que devem fiscalizar essas áreas edificadas em áreas restritas, por mais que elas sejam poucas, e que outros tipos de uso do solo
também proibidos nessas áreas não foram mapeados. Entende-se que os resultados apresentados podem munir futuros trabalhos no município de Ouro Preto e também ajudar o processo de fiscalização e gestão ambiental do município. Obrigado. Olá, eu me chamo Eduardo de Souza e hoje estarei apresentando meu trabalho ao simpósio, intitulado como Avaliação do nitrogênio dos grãos de soja sob a aplicação do extrato pirolenhoso visando menor impacto ambiental. Como sabemos, a soja é uma das principais culturas produzidas no mundo e para boas produtividades, altas doses de fertilizantes sintéticos e produtos químicos são necessários, o que acaba não se tornando uma prática sustentável ao meio ambiente. Dessa forma, novos produtos surgem como alternativa sustentável, visando diminuir os impactos causados pelos demais produtos, bem como o extrato pirolenhoso. Esse é obtido através da carbonização da madeira para a produção de carvão vegetal e pode ser utilizado como fertilizantes, bioestimulantes, nematicidas e fungicidas. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato pirolenhoso sobre diferentes variáveis relacionadas ao nitrogênio dos grãos de soja. O experimento foi realizado no município de Curitibano, Santa Catarina, em parceria com a empresa Ato Participações e conduzido em um delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos contaram com T1 testemunha, T2 produto comercial de outra empresa a 0,2% do resíduo em 100 litros de calda, T3 0,2% do extrato pirolenhoso da empresa Ato em 100 litros de calda por hectare, T4 0,5% do extrato pirolenhoso da empresa Ato, T5 1% do extrato pirolenhoso da empresa Ato, T6 2% do extrato pirolenhoso e T7 4% do extrato pirolenhoso da empresa Ato. Para a realização das avaliações, coletou-se todas as plantas dentro da área útil de cada parcela. As mesmas passaram pelo processo de trilhagem, visando separar a parte aérea dos grãos. Retirou-se uma subamostra de 100 a 200 gramas de grãos. Os mesmos foram colocados para secar e, após secos, foram triturados com o auxílio de um liquidificador e peneirados através de uma peneira de 2 milímetros. Após isso, passaram pelo processo de digestão e destilação pelo método de Keydal. E com isso avaliou-se a gramas de nitrogênio por quilos de grãos, porcentagem de nitrogênio nos grãos, porcentagem de proteína nos grãos e gramas de nitrogênio acumulado nos grãos por planta. Os dados foram submetidos à análise de variância simples aos níveis de significância de 5% e 10%. As médias foram comparadas pelo teste de Duncan e realizados pelo programa estatístico SISVAL. Como resultado, nenhuma das variáveis apresentou diferenças significativas aos 5% de significância. Diante disso, realizou-se novas análises de variâncias a 10%, visto que para o tratamento T1 e T6 obtivemos diferenças, sendo que para gramas de nitrogênio por quilo de grãos, o tratamento T6 a 2% do extrato pirolenhoso foi 5% superior ao T1 testemunha. Para a porcentagem de nitrogênio nos grãos, novamente o T6 foi superior ao T1, sendo 5% superior. E para a porcentagem de proteína nos grãos, o T6 novamente obteve maior média, com 41,19% de proteína, contra 39,33% em relação ao T1. Desta forma, a aplicação do extrato pirolenhoso apresentou diferenças significativas, utilizando-se a dose de 2%, porém, é importante destacar a importância do uso de substâncias orgânicas, essas que podem melhorar as características da cultura, visando a diminuição do impacto ambiental causados por fertilizantes minerais. Portanto, recomenda-se realizar novos estudos em busca de resultados positivos. Agradeço a todos pela atenção e estou aberto a questionamentos.